ser revisado. O Sr. Presidente não se sente com poderes excessivos? Não, poderes excessivos por quê? Na medida em que, inclusivamente, não é o exercício de governação do seu executivo não é fiscalizado. Há uma série de competências que são atribuídas ao Sr. Presidente. De algum modo é fiscalizado. Como é que não é fiscalizado? É fiscalizado. De que forma, Sr. Presidente? O próprio Parlamento fiscaliza. Mas é exatamente através da Conta Geral do Estado, fiscaliza. Mas a Conta Geral do Estado está há 2 anos atrasada. Sim, está bem, mas pronto. Ou seja, daqui a 2 anos, quando estivermos a preparar as próximas eleições, vamos ter um passivo. Mas esse atraso não se deve a mim, lamentavelmente. Não se deve a mim. E há outros mecanismos de fiscalização. Neste sentido... Nós estamos a ver os deputados hoje andarem, a fazerem visitas por tudo quanto é canto, até de forma isolada, partidos políticos, em vez de serem delegações do Parlamento, portanto delegações multipartidárias, que assim é que seria o correto, em que todos os partidos estariam representados nessas comissões. Não tem havido impedimentos. Tem sente algum inconveniente em solicitar ao Tribunal Constitucional a revogação do acórdão, do referido acórdão que impede que o exercício do Poder Executivo seja fiscalizado, tal como tradicionalmente nos Estados democráticos de direito. Para alguns casos, vocês dizem não ingerência do Executivo na Justiça. Para alguns casos, consoante as conveniências. Quem diz? Desculpe, quem diz? Os que defendem que eu devo orientar o venerando juiz-presidente do Tribunal Constitucional a alterar o acordo. Pode solicitar. Não posso. Não posso. Isto é matéria de exclusiva competência do próprio Tribunal. Mas pode fazê-lo tal conforme foi feito, porque foi um grupo de deputados do seu partido que o solicitaram. Também poderia, via partido, orientar um novo grupo de deputados no sentido de inverter o quadro, não, Sr. Presidente? Não posso. Mas foi possível com a mesma Constituição? Foi possível fazer o quê? Foi possível, num outro momento, foi possível que deputados do MPLA solicitassem ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva, penso ser essa expressão, do exercício, da fiscalização. Sim, o Tribunal pronunciou-se. Pois. E o Tribunal pronunciou-se, e depois da pronúncia, nós não temos que dizer se gostamos ou não gostamos dessa pronúncia. Eles agiram em consciência, dentro das competências que têm. Falou-se aqui na pretensa situação de excesso de poderes do Presidente da República. Isso é já um chavão, fala-se muito sobre isso, mas com frequência não se apontam as situações onde há excesso. Portanto, acho que isso também é agora uma oportunidade para se dizer há excesso aqui, há excesso ali e há excesso acolá. Eu acho que é fundamental, mas graças podemos ir mais 30 minutos. Então, João, se me permitir, gostava de recuar um bocadinho à cassete, porque acho que os ouvintes da MFM não nos perdoarão se não perguntarmos ao Adalberto, se não pedirmos ao Adalberto para ser específico. Portanto, alguns setores do MPLA têm acusado a UNITA e o resto da posição de alegarem constantemente excessos
dizem que o presidente tem excessivos poderes, certo? Mas que nunca nomeiam esses excessivos poderes. O Adalberto pode fazê-lo aqui? É possível, sem dúvida, fazê-lo. Olha, nos aspectos da revisão que nós gostaríamos de ver, tem muito a ver também com o sistema político, com o sistema de governo que temos. Nós estamos, de facto, num presidencialismo puro, mas esse presidencialismo podia perfeitamente, por exemplo, ter um primeiro-ministro. Por que não? Poderia partilhar alguns aspectos da governação, deixando ao Presidente da República, particularmente num país que não consolidou aspectos da reconciliação nacional, a condição de realizar atos, ações, visitas, trabalhos, disponibilidade de tempo para a consolidação nacional. E, portanto, são opções que não existem. Mas vamos a elementos, a factos muito concretos. O Sr. Presidente da República nomeia demasiado, sem uma instância mínima de confirmação. Repare que o sistema unicameral que temos também é uma opção fundamental de quem governa e que poderia ter uma outra forma de estar. Eu começo mesmo pelo modo de eleição do Presidente da República. O Sr. Presidente da República não é eleito de forma direta. Ele não sente a responsabilidade de responder aos atos da sua governação ao soberano que está representado pelos deputados na Assembleia Nacional. O Sr. Presidente da República não aceita, não vai ao Parlamento responder pelos aspectos da governação. E nem permite que os seus ministros vão sem sua autorização. Isto é, de facto, inaceitável. Este, de facto, é um dos elementos extremamente negativos, porque isto partiu de um pedido dos deputados do MPLA sob ordens do Sr. Presidente da República, porque é também presidente do MPLA. Um caso. Também não posso deixar de dizer, sem fugir, que eu acompanhei com algum cuidado o debate que uma universidade recentemente colocou sobre aspectos constitucionais, decorrido o tempo que a Constituição foi aprovada. E um dos ilustres constitucionalistas deste país, com responsabilidades enormes na Constituição que temos hoje, veio dizer que o problema não era dos poderes do Presidente da República. O problema hoje prende-se mais com a condição de um órgão não do Estado dar ordens administrativas sobre os órgãos do Estado. Portanto, ele falava do birô político ter a condição de governar, de facto, por decisões desse mesmo órgão. Isto é muito preocupante. Então, mas volto cá para dizer, o Sr. Presidente da República hoje restringe a soberania da Assembleia Nacional. Isto é gravíssimo. Uma parte dela é porque também aquela maioria que lá está aceita isto. Mas uma parte resulta também do modo de eleição em como ele apanha a boleia e depois se põe acima dos outros órgãos de soberania. Isto é completamente errado. O Sr. Presidente da República nomeia o juiz do Tribunal Constitucional, sem nenhum elemento intermédio. Sabemos de alguns espaços onde é preciso ir a uma avaliação, por exemplo, de uma outra Câmara, poderia ser uma opção do nosso país, e, portanto, sujeitar esta Câmara a um poder que permitisse, em alguns casos, ou mesmo recusar, ou chamar a atenção, ou obrigá-lo a uma pluralidade de propostas. Não faz. O Sr. Presidente da República pode escolher, por exemplo, entre as propostas que lhe são levadas, o presidente de instituições de relevância extraordinária, por exemplo, como do Tribunal Supremo. Acho excessivo. Isto acaba por dar a indicação de uma interferência, de uma influência excessiva em órgãos reguladores, inclusive de soberania extraordinária. Não me parece que isto seja também muito bom. Estou a dar alguns exemplos que não são pouco importantes. Estou na mesma linha, espero que mude a questão do governador do Banco Central também, a este nível. É uma proposta que já lá está. Mas, portanto, já estávamos, perguntou quais eram, nós já vínhamos fazendo este tipo de propostas. Portanto, só nestes pequenos elementos saíram 3, 4 propostas, não são pouco importantes, em termos daquilo que são equilíbrios. Diria, o Sr. Presidente da República não está sujeito a fiscalização a nenhum nível nos seus atos. Há uma questão. Isto é muito mau. Exato. Isto é muito perigoso. Há uma questão, muito perigoso. E é na cena do que está a dizer, que está a provocar, digamos, uma espécie de revolução entre os juristas, que contém esta proposta, que é a perda de soberania dos tribunais de primeira e segunda instância, é isso, não é? É, sem dúvida também. Que é uma coisa que os juristas dizem que é inadmissível. Qual é a posição da UNITA em relação a esta questão? Não é possível, quer dizer, não é mesmo possível. Repare que o funcionamento do Estado depende de equilíbrios.
E se estes equilíbrios não existirem, e particularmente se na composição destes órgãos de soberania existir por excesso as decisões de um outro órgão de soberania, tornando-o dependente, os equilíbrios não existem. Eu vou fugir um bocadinho, vai-me perdoar, mas vou fugir um bocadinho. Já o disse, não é a primeira vez. Nós hoje temos a Assembleia Nacional e os tribunais a terem a sua caixa gerida no Ministério das Finanças. Isto é inacreditável, hein? Trazido à letra, isto é impensável. Mas o que está aqui a ser trazido, já no plano da arrumação institucional, é não mais do que isto. É a criação de dependências legais de um órgão de soberania equilibrador do bom funcionamento do Estado ao Poder Executivo, ao titular do Poder Executivo. É um outro reforço daquilo que já não era pouco e que já nos está a preocupar bastante. Nós gostaríamos, por exemplo, de ver os juízes de alguns tribunais, nomeadamente do Tribunal Constitucional, a terem um período específico, sem nenhum elemento de intervenção pelo meio, e que pudessem depender de um fórum do próprio, diria assim, do próprio Poder Judicial, levado à Assembleia Nacional, levado efetivamente a um espaço diferente do titular do poder Executivo, e que trouxesse elementos de equilíbrio, mas não existe. Tudo está hierarquizado de forma vertical. Todas as nomeações, volto aqui, titular do Poder Executivo tem influência absoluta, sem fiscalizadores, sem reguladores, nos titulares dos tribunais. Isto é muito grave. Dos tribunais superiores, isto é muito grave. Dos reguladores dos órgãos check and balance da democracia, isto é muito grave. Dos reguladores dos órgãos das finanças, isto é extraordinariamente grave. E eu vou mais, eu vou aos governadores provinciais, ao sistema eleitoral, também este elemento. O sistema eleitoral dá poderes excessivos, da forma como ele se encontra, ao Presidente da República. Porquê? Porque nós vamos, por exemplo, hoje temos a Assembleia Nacional, em que o próprio Presidente não é eleito de forma direta e não vai lá responder. Mas depois nós temos a necessidade da instalação do poder autárquico, incumprido, inconstitucionalmente incumprido, porque ele estava previsto há muito tempo na própria Constituição. Continua a adiá-lo. Ele tem o poder de alterar as datas das eleições por sua criatividade. Isto é inacreditável. Hein? Outro poder excessivo. Isto é impensável. Hein? Isto é completamente impensável. Ele tem a possibilidade de ter amanhã a assunção do poder local, mas ter os governadores a acumularem poderes extraordinários sem serem eleitos. E é preciso ter muito cuidado com este... Por isso dizíamos, revisão da Constituição sim, no tempo em que foi pedido, com bastante distância, para encontrarmos um texto que sirva ao país, sirva os desafios do país, e não os interesses de um partido político que está instalado, que está nas mordomias e que está a impedir o desenvolvimento do país todo. Do país todo. E que tem uma outra agravante. Faz leis de seu interesse. Para se manter indefinidamente no poder. Faz maiorias artificiais para defender a sua manutenção no poder. E eu sou dos que diz, e devo dizer, eu disse-o no IJ, num debate com os cidadãos, que hoje a ida do MPLA para a oposição durante um período é uma forma de salvar o MPLA. Porque está incapaz de fazer autocensura. Porque não consegue refletir sobre os limites pisados de forma escandalosa naquilo que é a universalidade de equilíbrios de funcionalidade do Estado. É de facto impressionante aquilo que nós estamos a assistir. A plataforma. Intervenção. Este é outro dos poderes excessivos do Presidente da República. A Constituição confere ao seu Presidente da República, de algum modo, a possibilidade de... atenção, confere a um certo limite. Quando se aprova o Orçamento Geral do Estado, há a lei do Orçamento Geral do Estado, que tem que estar votada para que o orçamento possa ser executado e aprovado. Nesta lei está previsto, normalmente, que o Sr. Presidente da República tenha um limite, que não é nada pequeno, de contrair empréstimos em nome do Estado sem ir à Assembleia Nacional e sem lá justificar o seu uso, porque ele não vai à Assembleia prestar contas. E isto faz com que, muitas vezes, nós tenhamos um orçamento aprovado e depois, por iniciativa do Sr. Presidente, tenhamos um outro orçamento não fiscalizado e que nos leva aos números que hoje temos da dívida pública.
que é outro dos maiores dramas que o país tem. Nós hoje temos uma dívida pública superior ao PIB. Isto é um drama enormíssimo. Falamos muito pouco da economia, mas eu não posso deixar, não me perguntaram, mas ainda dentro deste âmbito, há alertas vermelhos que nós temos que trazer aqui para este espaço. E um dos alertas vermelhos é a forma como se está a fazer as ordens administrativas neste país. Eu fiz um estudozinho, mandei fazê-lo estes dias, um estudozinho muito interessante, de outubro até hoje. Porque eu, em outubro, fiz uma intervenção antecipada ao Estado da Nação. E achei que foi uma intervenção útil ao país, onde fizemos um estudo dos 3 anos de governação de João Lourenço no âmbito económico. E constatamos que o Sr. Presidente da República, em 3 anos de governação, tinha feito 137 autorizações administrativas, e das 137 autorizações administrativas, só 27 é que não tinham sido por contratação simplificada. Mas quando fomos mergulhar com profundidade nessas 27, chegamos à conclusão que todas tinham fugido à abertura de concursos públicos, como manda a ordem, manda a lei, manda a transparência e a boa governação. Então chegamos à conclusão de que o Sr. Presidente da República está a incutir a corrupção. Está a promover a corrupção. Porque o aspecto mais preponderante da corrupção a nível internacional resulta da falta da contratação pública por concursos públicos transparentes e abertos e universais. E esta prática não mudou. Eu, desde outubro a hoje, fiz um novo estudo sobre todas as ordens administrativas que o Sr. Presidente da República fez. E cheguei a 120 ordens administrativas, desde a última vez que tínhamos feito estudo até semana passada. Até aos diários da República que foram publicados. Tudo o que eu estou a dizer está em diário da República. Eu trouxe até alguns. Eu dizia que eu tinha trazido alguma documentação para poder mostrar. E dos 120, só houve 10 concursos públicos. Só 10. E mesmo estes não foram abertos a nível internacional geral. E o que é que houve? Houve convites às empresas a quem se fez, agora mudou a terminologia porque nós expusemos, então chama-se prévia qualificação. E houve uma prevalência extraordinária de contratação por prévia qualificação. O que é isto? É escolhido o parceiro e são escolhidos alguns. Não se abre a universalidade, não há abertura internacional e atribui-se a obra a determinado espaço que foi convidado. Ministérios que abusam disto, olha, o Ministério da Administração do Território é um deles, abusa destas questões. E houve outro enormíssimo espaço de contratação simplificada. E, portanto, isto é gravíssimo, menos de 10% de concurso público. E vejamos os valores envolvidos nisto. Se excluirmos a barragem de Cacula-Cabaça, excluímos que é de 4,5 mil milhões de dólares. O completo deste tipo de concursos de outubro a hoje está também a este nível, cerca de 4,5 mil milhões de dólares, superior a todo o programa de intervenção do Fundo Monetário Internacional em Angola, existindo inclusive algumas entregas diretas superiores a 1.000 milhões de dólares. Isto é inacreditável. E quem são as empresas que estão ali, fundamentalmente? O Matapalo, repetidamente, a receber contratação simplificada permanente, para além da Matapalo, o grupo Manuel Couto Alves, sempre a receber também este tipo de contratação simplificada, o grupo Motengil Angola, a receber este tipo de contratação simplificada, e este é penalizador, extraordinariamente penalizador do interesse público. Os danos são enormíssimos. Porque o que é que se faz? Eu dou-te um contrato e permito o quê? E tu vais-me dar o quê como retorno? E quais são os danos para o país? São enormíssimos. Isto é inaceitável a todos os níveis. Só o Matapalo tem mais de 1.000 milhões de dólares neste tipo de entregas de contratação. A questão, e isto Alberto, é gravíssimo. da corrupção